Oi pessoal, boa noite. Começando a gravar o vídeo, o Brasil acabou de fazer um gol, então se tiver algum barulho é por conta do gol. Hoje a nossa conversa é: organize as gavetas. Vou conversar um pouquinho com vocês. Depois eu vou estar gravando alguns vídeos contando pra vocês como foi a descoberta da minha gravidez, nossa reação, tudo o que aconteceu no decorrer antes de engravidar, durante a gravidez e depois da gravidez. Hoje eu vou falar só um pouquinho de como foi o pós-parto, tá? Mas o tema hoje é organize as gavetas. Eu vou virar de costas pra vocês porque eu vou organizando e falando com vocês, certo? Bom, organize as gavetas, né? Por que esse tema? Porque às vezes a gente precisa começar se organizando. E quando eu falo gaveta, não é gaveta igual essa que eu vou arrumar agora. É as gavetas da mente, a gaveta do coração. Às vezes a gente nós trocamos momentos importantes por momentos necessários. Ou vice-versa, trocamos momentos necessários no lugar de momentos importantes. Quando eu ganhei meu bebê, eu senti a necessidade de sair um pouco de dentro de casa, de trabalhar fora, de conhecer novas pessoas, porque eu não estava bem. E aí ele estava com 3 meses de vida e eu fui trabalhar fora pra ver se eu melhorava, né? Só que quando foi passando o tempo e eu vi que eu tava piorando no lugar de melhorar. Aí eu procurei um psiquiatra, um clínico geral. Primeiro procurei um clínico, porque eu tava me sentindo muito fraca e eu precisava tomar algum remédio para aquela fraqueza. Eu tava muito cansada, muito exausta. E não é nem questão por conta de ter um bebê, porque o Henrique, graças a Deus, sempre foi um bebê muito bonzinho. Ele não é de acordar na madrugada, né? Às vezes ele acorda, a gente dá mamar, toca a fralda e ele volta a dormir. E nesse lado também o Fábio me ajuda bastante, ele cuida bastante do Henrique também, na madrugada também. E ali passei em 3 clínicos gerais de pronto-socorro e pedi algum remédio, porque eu tava muito fraca, muito cansada. E nenhum dos clínicos quiseram passar, porque eles falaram assim que era a questão do pós-parto, eles não poderiam passar nenhum tipo de medicamento, eu precisava fazer alguns exames. Aí comecei a fazer alguns exames, aí passei no psiquiatra, no psicólogo, e eles falaram assim que provavelmente era uma depressão pós-parto, aquilo que estava acontecendo comigo. E aí também não poderiam passar nenhum remédio, precisava do resultado dos exames. Eu fui, comuniquei meu supervisor, né? Meu supervisor fez pouco caso, pra ele tanto faz como tanto fez. E um dia conversando na igreja com a irmã falou assim, olha, eu sei que é necessário trabalhar, né? Porque ninguém vem pagar nossas contas, eu entendo. Só que pra sua família tá bem, você precisa estar bem. E eu não tava bem, mas eu ouvi ela, né? Realmente, mesmo precisando trabalhar, na verdade foi mais pela questão psicológica, mas a gente também trabalha pelo financeiro, né? Aí eu saí da empresa, eu escutei o que a irmã falou e eu saí da empresa. E fiquei em casa. E ali eu pude entender, organize a gaveta. Arrume cada coisa de uma vez. Se você tá com a mente ruim, cuide da sua mente. Se você tá com problema no trabalho, cuide do seu trabalho. Se você tá com problema no seu casamento, cuide do seu casamento. Se você tá com problema com seus filhos, cuide dos seus filhos. Organize uma gaveta de cada vez. A gente não consegue cuidar das finanças, cuidar dos filhos, cuidar do esposo ou da esposa, cuidar dos parentes, se a gente não estiver bem. Tire tudo que não te faz bem. Tudo que não te faz bem. Eu fui conversar com um clínico geral, de clínica médica, né? Não de pronto-socorro. E aí ele falou assim, o que você faz? Eu falei pra ele assim, olha, eu trabalho, eu faço faculdade, eu leio, eu congrego. Eu faço tudo que eu posso fazer pra melhorar, eu faço. Mas não tá adiantando nada. E aí ele falou assim, sabe o que acontece? Que você tá fazendo muita coisa por todo mundo e
tá fazendo nada por você. Então, nós precisamos organizar as gavetas, uma gaveta de cada vez. Se a gente conseguir arrumar uma gaveta por vez, vai dar tudo certo. Não adianta querer arrumar todas as gavetas de uma vez. E ali eu expliquei pra ele como era o meu trabalho. Ele falou assim que meu trabalho era um trabalho que exigia muito para o momento da minha vida que eu estava vivendo. Ele falou assim, esse trabalho não é para esse momento da sua vida. Não foi com essas palavras, mas foi isso que ele falou, né? Não é para esse momento da sua vida. E aí eu escutei o médico, escutei a irmã da igreja, que conversou comigo, e decidi sair do trabalho. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque pelo menos eu consegui organizar a minha mente. E agora eu tô conseguindo organizar as demais coisas. Porque às vezes a gente tá tão esgotado que a gente não consegue fazer nada. E quando a gente tá tão esgotado que a gente não consegue fazer nada, o remédio é parar e organizar gaveta por gaveta. Sem ter pressa, vivendo um dia de cada vez. Porque é muito importante que todas as gavetas no fim do dia estejam organizadas. Mas a primeira gaveta que tem que estar organizada é a nossa mente. É o nosso coração, é o nosso espírito. Tem que estar organizado, porque se isso não estiver em ordem, nada mais vai estar em ordem. O ambiente poluído, ele polui toda uma mente. Mas um ambiente organizado, ele também tem o poder de organizar toda uma mente. Nós precisamos tirar aquilo que não é necessário e dar espaço para o que realmente é necessário. O que é necessário hoje, o que é necessário agora. Nós precisamos dar espaço para viver algo novo. Às vezes nós temos medo de abrir a gaveta e tirar o que está antigo, que já não serve mais, porque nós temos medo de talvez não conseguir. Ah, se eu sair desse emprego, nunca mais eu vou conseguir um emprego tão bom como esse. Ah, se eu mudar de cidade, nunca mais eu vou ter as amizades que eu tenho aqui nessa cidade. Ah, se eu trocar de relacionamento, nunca mais eu vou achar alguém como essa pessoa. Realmente, você nunca mais vai achar o mesmo emprego, você nunca mais vai viver o mesmo relacionamento e você nunca mais vai ter as mesmas experiências. Mas talvez as novas experiências te levem para lugares melhores do que as que você está tendo hoje. Eu saí da empresa, eu gostava da empresa que eu estava trabalhando, mas realmente era uma cobrança que não era tanta cobrança, mas para a fase que eu estava vivendo, eu entrei na empresa, o Henrique tinha 3 meses de vida. Até que eu gostava de lá, mas o tipo de cobrança que eu estava tendo não era para o momento que eu estava vivendo. E realmente, quando eu saí de lá, eu melhorei muito a questão depressiva que eu estava vivendo naquele momento. E assim que eu saí de lá, eu falei assim, Senhor, eu não gosto de ficar em casa, sabe? Eu não gosto de ficar sem trabalhar, eu gosto de trabalhar. E aí eu tava falando, só Deus e eu. Aí de repente eu recebo uma ligação, né? Uma pessoa falou assim, você não quer trabalhar comigo? É home office. Então assim, não é um portão, mas é uma porta. Porque Deus sempre dá uma porta de escape pra gente. Então hoje eu consigo trabalhar, consigo fazer minhas coisas, né? Porque eu trabalho pra fazer as coisas que eu gosto, unha, comprar alguma coisa que eu queira. Consigo cuidar do Henri, porque eu fico dentro de casa, então eu cuido dele. Então eu cuido de tudo dele. Cuido das roupas, cuido da alimentação, do banho. O Fábio me ajuda com tudo. Mas assim, que eu digo que eu cuido, que eu sei exatamente o que ele tá comendo. Eu sei exatamente o que ele tá fazendo. Agora, por exemplo, ele tá acordando. E ele adora quando eu gravo vídeo. Porque às vezes ele tá dormindo, eu começo a gravar e ele acorda. Mas eu consigo acompanhar ele. Então, às vezes é necessário esvaziar a gaveta. É necessário tirar o que já não serve para que novas gavetas venham se abrir na nossa vida.
É necessário fechar portas para que novas portas venham se abrir na nossa vida, certo? Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Boa noite, Deus abençoe e até amanhã, se Deus assim nos permitir, com novas histórias. Gaveta das roupas maiores, brinquedinho, escovas de dente do Henri. Gaveta das calças, blusa de frio. Gaveta das camisetas, meias e cuecas. Gaveta das camisetas, shorts. E a gaveta principal, fralda, lenço, termômetro, porta-chupetinha, escovinha, necessário dele, né? Toalhinha de boca e a cômoda com as coisas dele de higiene e os carrinhos do pai dele.